Pronto. Lá vamos nós, então, na continuação. Aqui tem um resuminho final, deixa eu ver se é aqui mesmo que eu tinha visto. Não. Mas a gente está continuando aqui, então, na, na queda de Sofia, né? Primeiro ela faz lá o vislumbre, a luz do alto, depois ela é enganada pela luz dos arcontes, né? E acaba caindo na tentação. E daí a gente vai continuar aqui no trecho, lendo o conteúdo na íntegra, depois nós vamos fazendo a análise. Então, pensando desse modo, saiu da sua própria região, a do 13º Aeon, e desceu às 12 Aeons. Os regentes dos Aeons perseguiram-na e enfureceram-se contra ela, por ter pensado na grandeza. Ela também abandonou a região dos 12 Aeons e entrou nas regiões do caos, e aproximou-se desse poder de luz como rosto de leão, que a devoraria. Todas as emanações materiais do obstinado a rodearam, e o grande poder de luz, com o rosto de leão, devorou todos os poderes de luz de Sofia. Retirou-lhe a luz e devorou-a, e sua matéria foi lançada ao caos. Converteu-se em regente como rosto de leão no caos, do qual uma parte é fogo e outra parte obscuridade. Isso é Yaldabaoth, de quem vos falei muitas vezes. Quando isso aconteceu, Sofia sentiu-se exausta, e o poder de luz com o rosto de leão pôs-se a trabalhar para arrebatar a Sofia e todos os seus poderes de luz. Ao mesmo tempo em que todos os poderes materiais do obstinado rodearam Sofia, oprimindo-a na sua dor. Aí é que a gente vai analisar esse trecho antes de ir para o outro, tá? Então, nesse ponto da narrativa, já movida por um anseio de retornar à luz suprema que havia contemplado, ela comete o engano, né, de, então, fazer ali a conexão, ver um reflexo da luz nas regiões inferiores. E ela acredita que se tratava da mesma luz elevada que ela buscava desde o início. Essa luz enganosa é, na verdade, uma armadilha arquitetada pelo obstinado, um dos 3 grandes poderes do sistema e símbolo da vontade egóica, do orgulho, da desconexão com a origem divina. Ele cria um poder com o rosto de leão, uma figura que aparece com frequência nos textos gnósticos, para representar forças dominadoras, astutas e opressoras. Essa imagem tem brilho, tem força, mas não é a verdadeira luz, e sim uma simulação destinada a atrair e enganar e aprisionar. E ao descer do 13º Aeon para os 12 Aeons, e depois para o caos, Sofia desce gradativamente da região do espírito puro para os domínios do tempo, da matéria e da ilusão. Esse movimento descendente representa simbolicamente a queda da consciência, quando a alma, desejando voltar à sua origem luminosa, se confunde com os reflexos inferiores e toma o falso pelo verdadeiro. E quando Sofia se aproxima do poder com o rosto de leão, ela é cercada pelas emanações materiais do obstinado, ou seja, os aspectos densos, passionais, destrutivos e ilusórios da criação, que roubam a sua luz interna. Isso significa que ela vai perdendo as forças, seu senso de origem, sua sabedoria e seu poder espiritual. Essa perda culmina na ação do próprio poder com o rosto de leão, identificado como Yaldabaoth, que devora os seus poderes de luz, deixando-a enfraquecida, despida de sua natureza divina, exausta, aprisionada ao caos, símbolo da dor psíquica, da confusão existencial e da separação do divino. O texto diz que Yaldabaoth é metade fogo, metade obscuridade, o que nos remete à ambivalência das forças inferiores. Ao mesmo tempo que provocam movimentos e desejos, também paralisam e obscurecem. Isso representa o estado de conflito interno que muitos seres vivenciam quando quando afastam da sua luz interior em busca de algo ilusório. Era esse resumo aqui que eu tinha visto. Então, em resumo, o trecho representa
um momento crítico na jornada da alma, é o ponto da queda, da separação, da ilusão espiritual. Sofia não caiu por maldade ou rebeldia, mas por um engano sincero. Ela viu a luz onde havia escuridão disfarçada. Esse é um símbolo poderoso da condição humana, a busca pelo sagrado fora de si, a confusão entre o brilho do ego e a luz do espírito, e a consequente dor de estar nessa perda de si mesma. Ele já é outro. É uma continuação. Então, a análise veio... O trecho ele não é tão complexo, né? Porque a gente já vem tentando fazer essa tradução e compreender aqui que ela teve, que não foi intencional. E eu acho interessante essa questão de não ser intencional, porque às vezes a gente tem, eu mesmo tenho dificuldade de perceber até nos outros e de reconhecer. Tem uma frase que a gente aprendeu na doutrina espírita, que o Dr. Lacordaire sempre falava isso, né? Que a intenção é positiva, mas a direção pode ter sido equivocada. E que tudo, absolutamente tudo que a gente faz na nossa vida, de certo ou de errado, mas basicamente aquilo que dá errado, sempre existe uma intenção positiva por trás. Então, sempre tem alguma coisa que a pessoa quer preencher, uma dor que ela quer sanar, um vazio que está ali dentro dela, algo que ela, às vezes, quando tira a vida do outro, ela está tentando satisfazer dentro dela, a intenção é positiva, mas ela teve uma direção inadequada, né? E eu tive dificuldade, assim, de compreender como assim uma intenção positiva, né? Como que a gente pode olhar dentro dessa perspectiva? E agora, assim, entendendo a movimentação de Sofia, e quando ele fala aqui que não foi por maldade, né? Não foi um erro deliberado, ela não escolheu se vincular necessariamente à escuridão, ao obstinado, enfim, ela queria realmente ir ao encontro da luz, só que ela foi iludida, e aí dentro dessa ilusão ela acabou caindo, então, na armadilha que foi proposta para ela. Então, é como se fosse a gente vivendo também as armadilhas de preencher os nossos desejos, nossos vazios, as nossas carências, e a gente acaba se equivocando, né? E caindo em pequenas armadilhas que talvez a gente mesmo crie, mas que no fundo, a intenção é positiva, né? Só que teve um equívoco ali no direcionamento. Lembrei disso dentro dessa análise do texto. Alguém quer comentar alguma coisa? Teve uma coisa que eu vi aqui também, vou ler de novo para ver se eu acho. Agora, um texto tão extenso está se otimizando, né, numa percepção, porque é uma história simbólica, mas é uma história, né? Então, está contando fatos ali que a gente trazendo, fazendo essa associação para o aprendizado, acaba otimizando bastante. Na verdade, é o que acontece com todos nós, um símbolo de nós, é isso? Essa é a relação que a gente vem tentando fazer, né? A visão de como nós, enquanto Sofia em evolução, seres em evolução, passamos por essas quedas. Tanto quando a gente olha para um sentido existencial mais longo das encarnações, quanto as experiências do cotidiano mesmo. Quantas vezes a gente cede à ilusão de uma luz falsa, né? Uma busca que pode ser falsa. Até acho que foi no último encontro que a gente comentou que até na própria religião a gente se ilude e tem a convicção de que está no caminho certo, porque não tem o discernimento, mas será que é? Mas e se fosse assim, e se fosse assado? E por uma boa intenção acaba se envolvendo e tendo uma fé cega em alguma ideia, algum conceito, alguma coisa, mas com intenção positiva. E acaba não percebendo, e aí quando a queda vem, né, quando a dor vem, é que a gente percebe que talvez não refletiu, talvez não analisou de outros parâmetros,
não sentiu a realidade da situação, foi iludido. É a ignorância, a própria ignorância, né? O não saber e a não busca pelo saber, que faz com que a gente caia. Então, é como se Sofia, se ela tivesse questionado por um momento ali, mas será que é mesmo? Da onde está vindo essa luz? Ao que ela remete? Isso falando simbolicamente, né? Talvez ela tivesse tido a percepção de que não era a luz correta, que era uma armadilha, mas ela se deixou levar. Dani, e se fosse a luz correta, né? A gente pensa que ela caiu, mas o que aconteceu com Sofia não é diferente do que aconteceu com o filho pródigo. Uhum, Não é lembra muito, diferente né? do que a gente lê, por exemplo, naquele livro do Campbell, Herói das Mil Faces. Né? Esse mito do herói mesmo, ele é universal. Uhum. Né? Então, ela tem que fazer a jornada dela e ela traz a experiência. Então, assim, ela caiu. Não, ela tinha que cair, entendeu? Como nós temos que cair também. Porque Uhum. você não tem criação de consciência. É. Que bom que seria a vida da Sofia se ela não caísse, o que seria? Como ela ia saber de um extremo se ela não conhecesse o outro? A gente estudou que Jesus veio para trazer um exemplo, enfim, um exemplo vivo, né? Uhum. Carne para Sofia. Para Sofia que está em todos nós, né? Sim. A gente leu isso aí no começo do livro. Ele veio salvar a Sofia do caos, né? Ele veio trazer um modelo de como viver para... Enfim, cada um tem sua trajetória, mas Cristo é um exemplo, né? Ele trouxe esse exemplo. Então, me parece assim, tudo isso é a atração da experiência. Não tem como criar consciência se você não tiver nos opostos. Como que Uhum. vai criar consciência? Então, o ser humano ainda não tem, ele não descobriu uma maneira, enfim, pelo menos eu nunca li, alguma maneira diferente de criar consciência, a não ser você caindo no caos. Não a dor, né? Então, a gente vê isso aí, quando se trata de uma vida, alguma coisa assim, você vê nitidamente essa jornada que a Sofia faz, que o filho pródigo fez, que Cristo fez, que todo mundo que a gente conhece faz, né? Uhum. Então, talvez não seja um erro ela cair, ela ser enganada pela luz. Não, eu acho que não foi o erro da Sofia. Ela caiu como todo mundo cai no caos. Né? É. E É. graças à queda no caos, você acaba criando uma consciência de que existe um outro lado. Né? Uhum. Senão você seria eternamente uma criança, vamos dizer assim, num mundo ilusório. Sim. Né? Ou não teria sentido, né? É exatamente esse o sentido, porque senão a gente seria pronto e acabado já em processo de completude, se essas experiências elas não fossem necessárias, né? Exato, é um espírito puro que foi criado puro e não precisa evoluir, não precisa crescer, enfim, né? Uhum. Eu gosto, você estava falando, eu lembrei de uma definição também que diz que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem, né? Que é essa questão da polaridade. Então, ela só conseguiu perceber porque ela estava ignorante de algo, ela ignorava algo que era real e verdadeiro, mas para ela ter essa percepção, ela precisou ter o contato com o que era falso, com a ilusão, né? Senão ela não teria esse choque de percepção. A gente só conhece o claro porque tem o escuro, senão ia achar que era tudo claro e nem existiria o claro, porque simplesmente seria. Assim também como as virtudes, os sentimentos, o desenvolvimento. E aí isso entra muito na questão meritória do ser, porque nós vamos angariando por mérito próprio a nossa evolução. É por isso que esse é o sentido de Deus criar a gente para a gente mesmo, um presente para nós mesmos. Porque é uma questão de mérito, a gente vai aprendendo, temos as nossas ignorâncias que vão sendo desveladas pelas experiências, e a partir disso a gente vai evoluindo. Então, a gente vai adquirindo méritos, né? Você vai angariando méritos conforme vai passando
por essas situações. E aí isso se assemelha muito lá às vestes que Jesus coloca lá no início do livro, né? São coisas que a gente vai absorvendo dentro do nosso processo de evolução. E realmente, sem essas experiências, não teria, pelo menos a gente não sabe ainda, né, um formato diferente. É necessário. Por isso que dizem, né, que a dor é necessária, porque é ela que nos mostra realmente qual que é o caminho do amor, né? Que a dor é uma lição extremamente amorosa. Amorosa, mas muito dolorida. Sim. Porque quando a gente não está vivendo a dor, a gente está sentindo a dor do outro. Então, sempre é uma dor. Porque às vezes eu fico pensando, não é que de repente você precisa cair no erro, mas só de você participar de um ambiente de dor, você já vive a dor. E aí isso também é aprendizado, né? Sim. Mas às vezes a gente entende que o processo é tão longo, que chega a dar um certo desânimo. Eu estou nessa fase um pouquinho, achando tudo tão difícil. Dá uma cansada, né? Nossa Senhora! Mas daí a gente não desiste, a gente descansa, cura. Não dá para desistir, porque senão você fica parada. Eu não quero ficar parada, não. Quero Nós ir não temos essa escolha, né? Não achei aqui o que eu tinha achado. Aí aqui do Yaldabaoth também, metade fogo, que é a obscuridade, né? E a ambivalência das forças inferiores, ao mesmo tempo que provoca um movimento de desejo, que é o fogo, também paralisa e obscurece, que são as trevas. Então, é como se, a representação aqui, achei muito interessante, do fogo como símbolo dos desejos, porque é realmente isso que a gente consegue fazer uma associação, mas ali, depois, ou além do fogo, envolvido no fogo, vem as consequências trevosas, né, todo o peso. Então, é esse momento crítico na jornada da alma, na jornada de Sofia, que por um engano sincero, e não, na verdade, um erro, né, ela viu luz onde havia escuridão disfarçada. Então, teve um equívoco. E a busca pelo sagrado fora de si, a confusão entre o brilho do ego e a luz do espírito. Então, ela viveu um conflito ali naquele momento. Aqui, esse resumo é do de baixo aqui, ó. Ele mostra o início da redenção. Sofia reconhece o seu erro, clama pela luz verdadeira, encara a consequência das escolhas erradas e dá o primeiro passo a caminho do retorno. O arrependimento aqui não é culpa paralisante, mas é um impulso vital de despertar, e a lembrança da origem é a busca sincera por reencontro do divino. Daí aqui eu coloquei o trecho e a explicação já do parágrafo, para ficar melhor, para a gente não ficar tão longo. E continuando, então, o texto original. E Sofia chorou excessivamente e gritou à luz das luzes, que tinha visto desde o princípio, e na qual tinha tido fé, e expressou o seu arrependimento, dizendo... Então, aqui começa o primeiro arrependimento, deixa eu ver se eu acho que eu copiei, não. Profundamente simbólico, que representa o despertar da alma caída, a sua real condição e início do seu clamor por redenção, que também a gente lembra da parábola do filho pródigo, né? A hora que ele fala lá de comer a comida dos porcos, né? Que ele se redime e não se sente digno de ser acolhido pelo pai, né? É o momento da redenção, arrependimento. E aí, continuando o texto, Sofia que fala aqui, ó luz das luzes, em quem desde o princípio eu tive fé, escuta-me agora, ó luz, no meu arrependimento, salva-me, ó luz, pois entraram em mim maus pensamentos. Então, logo nessas primeiras palavras, ela invoca a luz das luzes, aquela luz verdadeira que ela havia visto no início, quando ainda estava na região superior do 13º Eon. Isso mostra que, mesmo após a sua queda, ela não perdeu totalmente a fé.
há dentro dela uma memória espiritual de origem, uma centelha que ainda sabe para onde olhar. É como se nós tivéssemos isso também, né? Eu sei que muitas vezes a gente cansa, perde a fé, desanima, não vê solução, não vê evolução, e dá uma afastadinha, mas no fundo, a gente tem uma conexão, porque é a nossa origem verdadeira. E por que tantas pessoas, por mais que acreditem, tenham suas crenças diferentes, os seus deuses diferentes, mas são poucas as pessoas que são céticas no sentido mesmo de ser ateu e não acreditar em nada, né? Porque no fundo, a gente sabe que alguma coisa tem, que existe uma conexão maior, e aí cada um busca aquilo que faz mais sentido, ali a sua referência dentro de religião, de segmento, mas a gente sabe, porque é como se, né, já existisse uma conexão, a nossa natureza vem daí, então é difícil, na verdade é impossível desconectar. Às vezes a gente entra num processo mental, racional muito forte, muito intenso, e questiona. Mas é muito interessante porque, assim, quando a gente vê, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que são ateus mesmo, que são céticos, e também analisando o comportamento, e, assim, pelo menos o que eu tive até agora de percepção, 100% das pessoas, não é que elas não acreditam em Deus, elas não acreditam naquele Deus antropomórfico, bom, né, justo, que foi colocado de uma forma muito reativa até, e que é bom e que é justo, mas ao mesmo tempo pune, e ao mesmo tempo é negligente com outros. Então é essa percepção de Deus que muitas vezes as pessoas questionam e não acreditam, né? Porque se existisse Deus, por que tanta coisa ruim estava acontecendo? Por que as coisas estavam tão fora de controle? Se ele existe, onde é que ele está, que não está fazendo nada? Essa é a concepção, por isso que às vezes as pessoas deixam de acreditar, porque esse Deus que foi colocado, ele não tem uma base realmente de fundamento. Agora, quando a gente amplia nossa percepção sobre Deus e atrela isso até mesmo à ciência, a gente percebe que não existe como, até mesmo dentro das probabilidades de criação do universo, de um monte de coisa, das coisas funcionarem como funcionam. Isso é matemático, né? A chance das coisas terem sido construídas e se encadeando da forma como foram e funcionar da forma como funcionam, é a mesma coisa que a gente pensar que esse celular, as moléculas aqui vão se juntar sozinhas por uma inteligência que ninguém vai desenvolver, e sozinhas elas vão se desenvolver e vai formar um celular. A gente pensar que o universo todo se desenvolveu assim, puro acaso, né? É o não saber, também é um movimento de ignorância, às vezes a gente tenta colocar aquele outro Deus no lugar, mas cientificamente é impossível não haver Deus, quando a gente olha dentro dessa perspectiva da criação, né? E não daquele Deus que foi feito à imagem e à semelhança do homem, que deveria ser ao contrário também, mas que foi, né, feito, olhado dessa forma. Então, aqui, que ela perdeu a fé, dentro dela uma memória espiritual de origem, e, de certa forma, ela sabe que pode voltar para casa, né, que ela pode reencontrar essa luz. E ela continua: olhei, ó luz, para as partes inferiores, vi ali uma luz e pensei, irei a essa região a fim de poder tomar essa luz. E fui e encontrei-me, a mim própria na escuridão, que está no caos de baixo, e não pude apressar-me a voltar à minha região, porque todas as emanações do obstinado me prenderam dolorosamente, e o poder, rosto de leão, tirou-me a minha luz. Isso aqui me lembra muito a questão da vitalidade. Vamos ver aqui o que fala na explicação. Ela reconhece que foi seduzida por uma luz falsa, atraída pelas regiões inferiores do caos. Essa parte do texto tem uma força impressionante. Sofia admite o engano. Ela confessa que, ao ver uma luz nas regiões mais baixas, pensou que fosse a mesma que havia contemplado nas alturas, e por isso desceu até lá, para tentar tomá-la.
eu me lembrei da questão do prazer espiritual e do prazer material, né? Talvez a gente tenha experimentado fragmentos desse prazer espiritual, da satisfação dessa conexão. E aí a gente acaba se permitindo se conectar com os prazeres mundanos, os prazeres materiais, né? E que, de certa forma, são, ao mesmo tempo que são armadilhas, são também convites, como o Marcos falou antes, até para a nossa percepção, porque são oportunidades que o próprio Deus deu para a gente. A gente sente prazer através da alimentação, a gente sente prazer através das relações sexuais, a gente sente prazer através de várias coisas mundanas, que é como se elas fossem também pequenas frações, né, do prazer espiritual. E às vezes a questão é que a gente se envolve nessa luz, é seduzida por ela e mergulha nisso e acaba vivendo como se essa fosse a luz verdadeira, fosse o prazer verdadeiro. E isso gera uma desconexão espiritual da nossa essência, não é definitiva, porque nada é definitivo nesse contexto, mas uma identificação muito grande com essa luz sedutora, né? E aí a gente vive muito materialista. E Ele coloca um pouquinho acima no texto, Dani, tem uma parte um pouquinho acima que ela diz que isso tem que ser procurado dentro, né? Uhum. Dentro. Então, na verdade, o que aconteceu com a Sofia foi uma projeção dessa luz. Ela projetou nessa região, e a gente observa, vamos falar da humanidade agora, né? O mundo está um caos. Então, a gente observa, assim, um contingente, uma massa muito grande de pessoas projetando essa luz, essa busca da luz, por exemplo, num ditador, um cara sanguinário, e eles não conseguem ver, né? Uhum. Então, a humanidade faz isso, e de uma maneira muito mais intensa agora, né? Uhum. Parece que a coisa potencializou, talvez em função do celular, alguma coisa assim, das informações que tem. Então, aí você vê essa ascensão de ditadores da humanidade, tudo esse caos que está acontecendo aí, né? Mas existe um grande contingente de pessoas apoiando, então uma loucura coletiva, alguma coisa nesse sentido, né? Como a Uhum. pessoa não busca essa luz dentro dela, ela acaba projetando toda essa sombra que ela tem em alguém que represente, né? Então, até a gente teve a semana passada, ou retrasada, sei lá, há um mês atrás, a gente estudou o mito da caverna, né? Uhum. Então, as pessoas que estão na escuridão, enfim, tem que... Mas elas têm que entender antes o que é essa... Elas têm que entrar nessa sombra, elas têm que entrar, porque a Sofia entrou nesse caos, né? Ela foi jogada no caos por uma questão de erro, ela diz, né? Uhum. Mas ela entrou nesse caos, então, alguma coisa, às vezes, que eu fico equivocado, né? Pensando assim, as pessoas falam muito em virtude, né? Virtude, 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 como é bom ser virtuoso, e eu vou desenvolver essa virtude, virtude, virtude. E não tem a mínima ideia do que é essa região, do que é esse deserto, do que é essa sombra, né? Esse outro lado que existe, sempre vai existir, e ele que dá o equilíbrio, né? Porque ele que dá a sabedoria e ele que dá a consciência, ele que traz a consciência dos opostos, né? Então, se eu enxergo, por exemplo, sei lá, no Alexandre de Moraes, um ditador, né? Qual a minha parte de ditador também? Por que eu estou com raiva que ele é né, pensando que ele é um ditador? Qual a minha parte? Aonde eu estou sendo ditador? Nas minhas pequenas coisinhas, né? Uhum. No pequeno mundinho, nas minhas pequenas ações. Então, isso, a gente percebe que a maioria das pessoas não fazem, né? Porque é muito difícil, né? Sim. Esse é um processo muito difícil, né? Então, você vive esse caos de uma maneira superficial, você vive o caos do mundo, né? O caos do dia a dia. Sempre na projeção, sempre na projeção.
nunca entrando no que realmente interessa, né? Uhum, verdade. E aí que vem a função da dor, né? E quando a dor chega, a gente acaba, pelo menos, se permitindo um pouco olhar para isso ou buscar um outro lado, né? Aqui, né? Agora é o 2? Não, já li. Reconhece? Foi seduzido? Aham, já li. E gritei pedindo ajuda, mas a minha voz não saiu das trevas, e olhei para as alturas para que a luz no qual eu tive fé me ajudasse. Essa descida e o arrependimento que segue simbolizam o drama espiritual de toda a alma humana. Buscar fora, que é no mundo material, nos desejos, nas ilusões de poder, uma luz que só existe dentro. E ao fazer isso, acaba presa e enfraquecida. Foi aqui que eu li que eu lembrei da própria questão energética, né? Nós somos seres energéticos, vibracionais. Então, nesse movimento materializado, no mundo material, nos desejos egóicos, nas ilusões, a gente não se nutre de energia mesmo pura, né? E aí é como se vivesse sempre aquele movimento drenado. É interessante, pequenas coisas assim que eu percebo que eu faço, que eu só observo, né? Não significa que ainda tenha melhorado isso, mas que drenam muito a energia da gente e assim tira a paz. E aí, para você voltar, reconectar, para você, né, sair daquela. Um exemplo, final de semana, a gente fica meio sem um compromisso específico, assiste ali qualquer coisa, fica rolando tela do celular, fica muito no mental, no comer coisa diferente, no mundano, e aquilo vai gerando uma inquietação. Eu no domingo à tarde, domingo à noite, assim, eu tô tão inquieta, angustiada, às vezes sem motivo, meio fadigada, parece que aquele cansaço, assim, como se não tivesse descansado nada o final de semana, e eu estava percebendo isso ontem, e aí toda hora pegando o telefone para olhar nada, né? E é aquela, daí a gente já entra naquela questão da dopamina rápida, barata, e isso tudo drena a nossa energia. Eu me senti, eu percebi, nossa, eu estou drenada pelo meu próprio comportamento. Aí eu fui fazer uma meditação, uma oração, tentar fazer um alinhamento, assim, para dormir melhor e acordar melhor. Mas se a gente não está vigilante, entra de novo, né? E vamos nesse movimento. Então, são coisas, não precisa ser grandes coisas, mas a gente se envolve também com muita frequência nessa luz falsa, né? É tentador, na verdade. Então, Sofia relata a sua dor. Ao tentar retornar, não consegue, está presa, cercada pelas emanações do obstinado, o princípio do egoísmo e da arrogância espiritual. E pelo poder com rosto de leão, que já roubou sua luz interior. A voz que não sai das trevas expressa o desespero. É como se sua oração não chegasse ao alto, mas mesmo assim ela olha para cima. Sua orientação espiritual ainda existe, então ela se volta para cima, mesmo com tudo isso, mesmo ela tendo perdido a luz, né, sendo roubada pelo cara de leão, pelo rosto de leão, ela ainda se volta para a verdadeira luz. E quando olhei para as alturas, vi todos os regentes dos aeons, e como seus números olhavam para baixo, e se regozijaram, à minha custa, mesmo quando eu não lhes fizera mal. Mas eles detestavam-me sem motivo. E quando as emanações do obstinado viram os regentes dos aeons, regozijaram-se por minha causa. Souberam que os regentes dos aeons não viriam em minha ajuda. Assim, essas emanações animaram-se e oprimiram-me dolorosamente, com violência, a luz que eu não tomei delas. Tomaram-na de mim. Então, ela vê os regentes dos aeons, os poderes dos governantes das esferas celestes, zombando dela.
se regozijando pela sua queda. Isso mostra que o sistema do cosmo inferior, né, que é os Aions e Arcontes, não tem misericórdia, pois operam segundo as leis frias e impessoais, sem compaixão e sem empatia. Então, o sofrimento aumenta quando Sofia percebe que não haverá socorro dali. E as forças do obstinado, percebendo isso, se fortalecem e a oprimem com mais violência, tirando ainda mais a luz dela. E esse momento representa o fundo do poço espiritual, quando tudo parece perdido, e a alma experimenta então o abandono, o erro, o arrependimento, o desespero. Quem não chegou, né, ao fundo do poço? Quantas vezes a gente já deve ter passado por experiências onde a gente não vê mais saída, a gente procura, ó, ela procurou socorro ali nas forças dos regentes, e por mais que assim, né, ela tentou pedir uma ajuda que tivesse na mesma sintonia dela, digamos assim, mas eles não fariam isso porque eles até se comprazem, né, como diz aqui, que eles riam e zombavam, eles se satisfazem com o sofrimento dela. Então, ela mesmo tentando nessas questões mais mundanas, mais desafiadoras, chegando, digamos assim, procurando no materialismo uma ajuda, ela não consegue porque eles não têm isso para oferecer, né? Alguém mais quer compartilhar alguma coisa desse trecho? Alguma percepção, associação com nós mesmos? Essa é a noite escura da alma, né? Descrita por muito. São João da Cruz ele escreveu um livro, A Noite Escura da Alma. Uhum. Então, é universal, né? Não sei onde é que eu li isso essa semana. Vou pegar mais um trecho aqui. Deixa eu pôr o conteúdo. Peraí, gente. Eu fico com a cabeça bagunçada quando não é esse. Quando mistura todas as páginas aqui. Esse é, aqui. Ai, que coisa. Pronto. Então, continuando aqui, ó. Não sei se, acho que eu já li esse, né? Quando li as autoras. Não.
E quando olhei para as alturas, vi todos os regentes como seus números olhavam para baixo e se regozijavam às minhas custas. Não, já li, sim. Agora, portanto, à luz da verdade, tu que sabes que eu fiz isto inocente, pensando que o poder de luz com o rosto de leão te pertencia, o pecado que cometi é evidente para ti. Não permitas que me falte a minha luz, ó Senhor, pois eu, desde o princípio, tive fé na tua luz, ó Senhor dos poderes, que eu não sofra mais por falta da minha luz, pois me teres induzido e por amor à tua luz caí nessa opressão e vejo-me coberta de vergonha. E pela ilusão da tua luz, converti-me numa estranha para a minha família, os invisíveis e para as grandes emanações de Barbelô. Isso aconteceu, minha luz, por ter ambicionado a tua morada, e a ira do obstinado caiu sobre mim. Ele que não escutou o teu mandato para emanar a emanação do seu poder, porque eu estava no seu Aion sem desempenhar o seu mistério. E todos os regentes dos Aions se riram de mim. E eu estava nessa região lamentando-me e procuram da luz que vira nas alturas. E os guardiões das portas dos Aions procuraram-me, e todos os que permaneciam no seu mistério se riram de mim. Então, aqui tem os versos, ó, e gritei pedindo ajuda, minha voz não saiu das trevas, olhei para a altura, para que a luz na qual eu tivesse fé me ajudasse. Mas nesse ponto, Sofia está em um estado de desespero e isolamento espiritual. Ela tenta clamar por socorro, mas sua voz parece não romper o ambiente da escuridão. E o símbolo da oração não ouvida, da sensação de estar abandonada por tudo aquilo em que acreditava. Ainda assim, ela olha para as alturas. A fé ainda existe, mesmo que estremecida. Talvez seja aquela sensação que a gente tem de quando você parece que você está no caminho certo, mas você percebe também os equívocos, mas ora, tenta se conectar, e a sensação de nunca estar sendo ouvido, de não ter apoio, de não ter suporte espiritual, né, e estar seguindo sozinho. Talvez seja essa a sensação que a gente possa associar. Pode falar. Parece que essa noite escura da alma aí é a perda de significado, né? É a perda do... Na verdade, ela perdeu a luz, porque Piste e Sofia, então, fé e sabedoria. Uhum. Né? Então, ela perdeu o símbolo, na verdade, ela perdeu a luz, ela perdeu a sabedoria. A fé ela mantinha, né? Ela tinha um pouco de fé, que é o que mantinha ela, né? Que é o que acontece com a gente quando a gente perde o significado da vida. Estava lembrando do livro Fausto de Goethe também, ele chegou numa altura da vida, enfim, bem na maturidade, né? E era um médico famoso, enfim, e chegou uma época que perdeu o significado da vida, né? Ele não tinha mais significado, ele estava à beira de um colapso, enfim, à beira do suicídio. Daí a mesma coisa que aconteceu com Jó, né? Daí Deus com o diabo fazem um acordo lá, porque o cara era muito fiel, ele era muito dedicado, ele era uma pessoa muito boa, muito íntegra, uma vida correta, né? Aí ele vai fazer o trecho dele acompanhado do demônio, vamos dizer assim, ele vai aproveitar outras coisas que ele não tinha visto na primeira etapa da vida dele. Mas isso parece que é comum, né, em todas as vidas, talvez não numa primeira etapa da vida, mas a partir da segunda etapa da vida, essa perda de significado, ela é muito pronunciada, né? Uhum. Você percebe pessoas com carreiras muito boas financeiramente, mas que numa determinada época da vida perde o significado, né? Os filhos casam, os filhos saem, vão estudar fora, ou às vezes acontece alguma coisa, alguém morre da família, alguma coisa, e a pessoa fica perdida. Uhum. Essa é a noite escura da alma. Essa é a perda da luz, né? Que é uma perda do símbolo, na verdade, que é uma perda do que mantinha a pessoa ligada, né, com essa fonte maior. É.
A luz é o símbolo, né? A própria luz é. Isso. Verdade. Vi todos os regentes dos Aions regozijavam às minhas custas. Animaram-se e oprimiram-me dolorosamente. Então, os regentes dos Aions, que representam forças ou leis superiores que mantêm a ordem nos planos celestes, não apenas ignoram seu clamor, mas zombam dela. Isso nos fala de uma experiência de julgamento e exclusão por parte das estruturas espirituais que deviam protegê-la. Os arcontes se alegram com sua queda, e isso encoraja os poderes do obstinado a atacá-la com ainda mais força. Aqui vemos uma metáfora clara do sentimento humano de rejeição, de abandono espiritual, que é também isso que o Marcos falou, da perca de sentido, né? E dessa conexão que eu fiz, de às vezes a gente se sentir realmente sozinho espiritualmente e também não ver sentido. E para que tudo isso? Para que eu estou lutando há tanto tempo, tentando fazer melhor, né? E seguir a vida? Qual o sentido de tudo isso? Tu que sabes que eu fiz isso inocente, que eu não sofra mais por falta da minha luz. Ela reconhece que caiu por engano, por ter confundido a falsa luz com a luz verdadeira. E o seu arrependimento é sincero, mas não carregado de culpa destrutiva. Então, há um apelo à compreensão divina, ver minha intenção, não apenas o meu erro. Interessante, né? É um ponto importante. A queda de Sofia não vem por um desejo maligno, mas por uma busca legítima, aquela intenção positiva. E aí, no apelo, ela pede, vê minha intenção, não apenas o meu erro. E é algo que a gente pode tomar para si também, porque nós temos uma facilidade muito grande de julgamento e punição, né? A gente se punir por escolhas equivocadas, por caminhos que a gente seguiu, que muitas vezes nem foram intencionais, que como ela aqui, pela ignorância, acabou cedendo. E qual é o sentido da punição? Né? Não leva a gente a lugar nenhum. Se ficar se punindo, ressentindo a si mesmo por escolhas equivocadas que a gente faz, só aumenta mais ainda a conexão com a sombra, né? E afasta a gente da redenção, que seria o reconhecimento, o arrependimento sincero e a busca sem ficar se vitimizando ou culpando quem quer que seja, pela mudança, por uma nova oportunidade, talvez, né? Pois por me teres induzido e por amor à tua luz, caí nessa opressão e vejo-me coberta de vergonha. É um momento delicado que Sofia sente que foi induzida pela própria luz, ou pela busca por ela. Isso pode ser entendido como um processo arquetípico da alma, que erra justamente por seguir um impulso genuíno de evolução. É a tragédia do buscador que tropeça por desejar algo mais elevado. A vergonha que sente é símbolo do peso da queda espiritual e da separação da sua natureza original. Convertei-me numa estranha para minha família, os invisíveis. Ela se sente exilada da sua origem. Converti-me, desculpa. Os invisíveis e as emanações de Barbelô, referência ao plano original e à plenitude divina, agora parecem distantes, e Sofia se tornou estranha à sua própria linhagem espiritual. Uma imagem de desconexão da alma com o seu centro, a sua origem sagrada. A ira do obstinado caiu sobre mim, e todos os regentes dos Aions se riram de mim. Aqui temos uma repetição da temática da humilhação e da perseguição cósmica. O obstinado, que se recusa a obedecer às ordens divinas, representa a força rebelde, o ego distorcido, o orgulho espiritual que ataca Sofia, porque ela ousou desejar algo mais alto. Ela está sob julgamento e o desprezo de todos os lados.
Hoje eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre uma outra pessoa que tem tido alguns movimentos muito nobres, assim, que ela quer fazer a diferença, quer ajudar, e ela tem um movimento proativo, assim, de fazer algumas ações. E aí, essa pessoa que estava conversando comigo, que é amiga dela, falando, mas ela está muito cansada dos ataques das pessoas tentarem derrubar ela por nada, parece que não querem ver as coisas funcionando, alguma ação melhor, né? E aí, agora, lendo isso aqui, eu lembrei disso, desses ataques que podem ser internos nossos, né? Ou externos também, mas um grande convite ali para ela a desenvolver a resiliência também e se conectar de novo, porque daí ela se sente afastada de casa, né, da família dela, se sente desconectada da origem divina, porque vai se identificando com essa diminuição que os outros colocam e pegam os projetos dela e levam para outra coisa, ou diminuem e jogam ela para escanteio, como se ela não pudesse brilhar, né? A luz que ela está tentando trazer tem incomodado algumas pessoas. E eu lembrei daí dessa colocação que eu estava conversando hoje, inclusive, sobre isso, que essa pessoa está sofrendo com isso, com intenção positiva e ações positivas, mas sendo muito apedrejada. E a gente lembra de Jesus, né? Que passou exatamente por isso, pela mesma situação. Quantos criticaram, quantos, tanto que a vida dele biológica acabou da forma como acabou, justamente por essa contrariedade, por aqueles que se incomodavam com a luz dele, não conseguiram lidar com esse processo, né? E aí a forma da gente quebrar aquilo que está refletindo algo que nos incomoda, às vezes é muito dura. E eu estava nessa região lamentando-me. Os guardiões das portas dos Aions procuraram-me e riram de mim. Sofia não encontra consolo, nem mesmo nos portais do divino. Ela se torna objeto de escárnio, símbolo da alma, em sua noite escura, sem apoio de nada ou de ninguém. Mas também é aqui que seu verdadeiro clamor começa a ser ouvido. Não sei se a gente pode fazer uma associação com isso, e não deve generalizar também, mas também, lembrando da situação dessa moça, em vez da gente ser ajudado e que um ajude o outro, né, ajudarmos uns aos outros enquanto humanidade, a tendência é a gente querer puxar o tapete da outra pessoa, é sempre tentando sair por cima, né, e não ter essa ajuda mútua daqueles que, pelo menos momentaneamente, são a nossa família, que é a família humana, né, encarnada. E daí aqui a interpretação simbólica mais ampla. Esse trecho representa a queda do espírito na matéria, ou da consciência superior na ilusão. Sofia, a alma sábia, busca a luz, mas é enganada por uma aparência, a falsa luz do obstinado, e cai. Seu arrependimento nasce de uma dor legítima e um engano inocente, não de um pecado voluntário. Então, ela está isolada, humilhada, em um ambiente hostil e sem compreensão. Exatamente como um ser humano em crise profunda de identidade espiritual, que é o que o Marcos colocou, né? A escuridão. Aí algumas aplicações reflexivas que eu coloquei, mas a gente já foi, de certa forma, fazendo. Aqui caímos tentando acertar, e nem sempre, na maioria das vezes, a intenção não é errar, né? Confundimos a verdade com a aparência, a gente se ilude, sentimos que as nossas orações não são ouvidas, somos julgados pelas vozes superiores que a gente tem como superior, internas ou externas, e mesmo assim, continuamos clamando pela luz, porque é o nosso processo natural, né? É da nossa natureza. A gente não vai conseguir nunca se desconectar
dessa fé intrínseca, porque ela faz parte de nós. A gente pode se afastar, mas desconectar, não. Mais algum comentário? Viu? Nós estamos lidando melhor com o mito de Sofia do que com a introdução do livro, né? Ficou mais fácil. Porque a gente se reconhece nele, né? Mais fácil. Sim, se reconhece. É bem isso mesmo. Quando eu vou lendo assim, nossa, vem um monte de pensamento assim, a gente vai. Estamos alcançando o objetivo. Isso é bom. Então tá bom, pessoal. Alguém mais quer fazer algum comentário de contribuição? Nada a declarar? Sim, eu tenho um caso meio que prático. Não fiquei me questionando se eu falaria com vocês ou não, mas eu acho que é bom trazer, sabe? Para a nossa mesa redonda, vamos dizer assim. Quando eu estava falando dos outros que queriam influenciar, né, a batalha espiritual que acontece. Eu trabalho em um centro para tentar ajudar, sabe? Pessoas são obsediadas, aí vão lá atrás. Aí eu acabo servindo para ajudar, certo? Me desenvolvendo ainda para trabalhar algum dia, no momento eu estou só auxiliando. Lá aconteceu um caso da pessoa estar sendo obsediada por um espírito desencarnado que não aceitava que estava sendo da morte, sabe? Tinha algum assunto a resolver e não aceitava a luz. E no momento, quando a pessoa chegou, estava muito debilitada, sofrendo inveja, não conseguia dormir, essas coisas, e a gente ficava, não, deve ser um espírito muito, muito difícil, muito potente. Mas quando o espírito desceu para a gente conversar, para poder pedir que saísse da pessoa, que ela estava obsediando, a gente foi descobrir que se tratava de uma freira e de um sacristão. Que, teoricamente, a gente pensa assim, não, ele realmente não está errando porque não quer viver uma vida boa, né? Aí foi isso que eu passou assim, de Sofia, porque ela também estava tentando fazer o bem e acabou caindo. Tudo mesma história dessa freira e desse sacristão. Viveram uma vida boa, sofreram quando estavam servindo, mas desencarnaram e por algo que eles não conseguiam se livrar, estava obsediando outra pessoa, não por maldade, mas porque precisava roubar aquela energia vital ali para poder continuar vagando aqui no nosso mundo. Interessante. Não que eles quisessem, entendeu? Mas a gente via assim, eu nunca pararia para pensar nisso, que pela escolha deles de não passar para o outro lado, eles estavam atrasando a vida de uma pessoa que estava aqui encarnada. E não era por maldade. Aí eu acho que... Pois não é, a gente tem essa relação da obsessão por maldade, mas nem sempre é assim, é uma vinculação também, né, porque ninguém é obsediado à toa. Eu me lembro também de um atendimento que a gente fez na reunião mediúnica, que remete a isso, de um espírito que acompanhava um rapaz que era alcoólatra, muitos anos. Só que esse espírito também morreu por conta do álcool, né? Essa pessoa também morreu bêbada, e ele ficou tão envolvido naquela energia da bebida ali, tão ainda entorpecido, que essa pessoa que ele obsediava era uma das pessoas que ele mais amava. Ele tinha afinidade e ele induzia pela energia dele o outro rapaz a beber para ele continuar nutrindo aquela vibração, né? E não por desejar mal ou por alguma vingança, coisa assim. Que foi o que me veio à cabeça quando a gente leu essa parte no livro. Eu não, cara. A gente vai para o macro e para o micro, né? Ver o macro assim na alegoria de Pirsovia e ver o micro um atendimento aleatório no dia a dia. Né? São muitas nuances que a gente pode retirar, né?
É aquela coisa que se a gente lê semana que vem esse mesmo trecho, a gente vai associar com outra coisa, outra fase da vida, ou algo que a gente está vivendo. Por isso do atemporal também, né? Que é muito simbólico. E aí eu associei muito, muito, muito com coisas que eu tenho vivido quando eu fui lendo, assim, hoje, preparando aqui, organizando. Né? E é isso que vale, é isso que importa. É ir fazendo essa conexão. E assim a gente vai entendendo cada vez mais o livrinho. Isso aí. Muito bem, gente. Mais uma etapinha que conseguimos